Olá, pessoal. Hoje a gente vai começar aqui fazendo os exercícios que eu selecionei do livro Asaf. Vamos lá, para o primeiro exercício. Calcular a taxa mensal proporcional de juros. Então, eu quero descobrir a taxa mensal proporcional de juros. Lembrando que aqui a gente só está utilizando juros simples. Então, eu tenho uma taxa 14,4% ao ano e quero transformá-la numa taxa mensal. Então eu tenho que pensar aqui, um ano tem 12 meses, então basta eu fazer o seguinte: eu pego a taxa de juros e divido por 12, porque aí eu transformo uma taxa anual numa taxa mensal. E eu vou encontrar 1,2% ao mês. Agora eu quero sair de uma taxa ao quadrimestre para uma taxa mensal. Então, eu sei que um quadrimestre tem 4 meses, então eu vou pegar minha taxa de juros 6,8 dividido por 4 e vou encontrar 1,7% ao mês. Por último, eu vou fazer 11,4% ao semestre para transformar numa taxa mensal. Então, eu sei que um semestre tem 6 meses, então eu vou pegar 11,4 dividido por 6. Isso vai dar 1,9% ao mês. Agora, aqui no exercício 2, eu quero determinar a taxa de juros simples anual proporcional às seguintes taxas. Então, eu quero transformar as taxas em taxas anuais. Então, a primeira que eu tenho aqui é 2,5% ao mês. Eu quero sair de uma taxa mensal e ir para uma taxa anual. Aí eu tenho que pensar, para eu sair de uma taxa mensal para uma anual, eu me lembro que um ano tem 12 meses, então eu vou fazer 2,5, que é a minha taxa, vezes 12 meses. Isso vai me dar 30% ao ano. Agora eu quero transformar uma taxa que está ao quadrimestre, 56% ao quadrimestre, numa taxa anual. Então, eu tenho que me lembrar, um ano tem 3 quadrimestres. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha taxa, que é de 56%, vezes 3 quadrimestres que eu tenho num ano. Então, vai ficar 168% ao ano. Agora, por último, eu quero transformar uma taxa que é de 12,5% para 5 meses. Então, essa taxa é para 5 meses e quero transformar essa aqui numa taxa anual. Aqui tem algumas formas diferentes que eu posso fazer. Eu acho que o mais rápido é eu pensar o seguinte: vamos transformar primeiro essa taxa numa taxa mensal. Então, ao invés de para 5 meses, eu vou transformar nela numa taxa mensal. Então, vai ficar 12,5 dividido por 5. Aí eu tenho uma taxa mensal, fica 2,5% ao mês. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa taxa mensal por uma taxa anual. Então, eu tenho que fazer 2,5% vezes 12. Isso vai ser igual a 30% ao ano. Então, eu saí de uma taxa de 5 meses, transformei ela numa taxa mensal e depois eu saí da taxa mensal para a taxa anual multiplicando por 12 meses e aí eu encontrei uma taxa de juros de 30% ao ano. Lembrando aqui, pessoal, que aqui a gente só está trabalhando com taxa de juros simples. Então, essa transformação que eu fiz aqui, tanto no exercício 1 quanto no exercício 2, vale somente para juros simples. Então, vamos fazer aqui o terceiro exercício, calcular o montante de 85.000 aplicado por... Aqui eu tenho 3 itens com períodos diferentes e taxas de juros diferentes.
Antes disso, vamos nos lembrar aqui da fórmula que a gente vai utilizar, que é a fórmula do montante ou a fórmula do valor futuro, porque montante e valor futuro é exatamente a mesma coisa. Então, vamos começar pela letra A. Aqui eu vou utilizar capital inicial, 85.000, período 7 meses, taxa de juros 2,5% ao mês. Então, vamos montar aqui a minha fórmula. Montante, que é que eu quero descobrir, 85.000, que é o meu capital inicial, 1 mais 0,025 vezes 7. Lembrando que aqui a taxa de juros ela sempre entra em proporção. O que significa isso? 2,5% dividido por 100. Fazendo essa conta aqui, eu vou encontrar 85.000 vezes 1,175. Fazendo de novo a conta, 99.875. Então, esse é o meu montante ao final de 7 meses. Vamos fazer aqui a letra B. Meu capital continua o mesmo, 85.000, que foi aplicado por 9 meses a uma taxa de juros de 11,6% ao semestre. Então, aqui a gente tem uma coisa importante. O meu período está em meses e a minha taxa de juros está ao semestre. Eu não posso colocar esses dois valores na fórmula. Eu tenho que colocar eles transformados. Eles têm que estar exatamente na minha mesma unidade. Então, se eu estou com uma taxa de juros ao semestre, eu tenho que ter número de semestres como período. Então, vamos lá. Então, M, que é o meu montante, igual a 85.000 vezes 1 mais 0,116, que é a minha taxa de juros em proporção, ela está ao semestre. Então, no período, eu tenho que colocar também o meu período em semestres. Como é que eu faço isso? Eu tenho 9 meses divididos por 6. Se eu fizer essa conta aqui, 9 dividido por 6, eu vou encontrar 1,5, que equivale a quê? 1,5 semestres. Então, agora eu tô com a minha taxa de juros aos semestres e aqui eu também tô com o meu período em semestres. Então, a unidade da taxa de juros tem que estar sempre igual à unidade do período. Então, vamos terminar de resolver isso aqui. Vai ficar... Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar 85.000 vezes 1,174, que vai ser igual a 99.790. Esse foi o meu montante ao final de 9 meses. Por último, vamos fazer aqui a letra C. Então, aqui eu quero calcular o montante de um capital de 85.000 aplicado por 1 ano e 5 meses a uma taxa de 25% ao ano. Então, de novo, eu tenho que a minha unidade é diferente da unidade da minha taxa de juros. Então, eu vou ter que fazer uma transformação. Então, vamos lá. Montante, capital inicial, 1 mais taxa de juros 0,21 vezes... Aqui, pessoal, 1 ano e 5 meses equivale a 17 meses, se eu for pensar. 1 ano tem 12 meses, mais 5, 17 meses. Então, eu vou utilizar isso aqui na minha fórmula. Então, eu vou fazer 17, só que eu não posso botar 17 meses. Por quê? Porque essa minha taxa aqui, ela é anual. Então, eu tenho que fazer 17 dividido por 12. Aí sim, o resultado que eu vou ter aqui, 12 dividido por 12, vai estar em
anos com uma taxa anual, perfeito. Então vamos lá, calculando isso aqui, eu vou encontrar 85.000 vezes 1,2975, fazendo mais uma vez a conta, 110, 287,50. Então, esse meu capital de 85.000, depois de 1 ano e 5 meses, ele virou um montante de 110.287,50. Agora vamos fazer aqui o exercício 4, determinar os juros e o montante de uma aplicação de 300.000 por 19 meses a uma taxa linear de 42% ao ano. Então aqui de novo a gente vai começar pela fórmula do montante. Montante igual a 300.000, que é o meu capital inicial, mais a taxa de juros, 0,42, vezes, aí eu tenho o meu período em 19 meses e a minha taxa em ano. Então, eu vou colocar 19 sobre 12. Fazendo desse jeito, a minha taxa é anual e aqui o meu período também está em anos. Então, fazendo aqui a conta, 300.000 vezes 1,665 e calculando, vai ser 499.500. Agora eu quero saber os juros. Os juros vão ser iguais ao montante menos o meu capital inicial. Então, juros igual a 499.500 menos 300.000. Isso vai dar 199.500. Agora vamos para o quinto exercício, calcular o valor do juro referente a uma aplicação financeira de 7.500 que rende 15% de taxa nominal ao ano pelo período de 2 anos e 3 meses. Aqui, pessoal, eu vou utilizar o que? A fórmula do juro, que é juros igual a capital inicial vezes I vezes N, porque aí eu já calculo o juro direto. Também poderia calcular pela fórmula do montante, descobriria o montante e depois faria montante menos capital inicial igual a juros. Mas como para poupar tempo, eu prefiro fazer direto pela fórmula do juro. Então, o meu capital inicial é 7.500, a minha taxa de juros é 15% ao ano e o meu período foi de 2 anos e 3 meses. Então, vamos lá. Juros igual capital inicial, 7.500 vezes 0,15 vezes, de novo, a minha taxa está ao ano e a minha periodicidade 2 anos e 3 meses. Então, tá meio misturado, tem que colocar tudo exatamente na mesma unidade. Então, eu tenho que fazer 2 anos, 24 meses, mais 3 meses, 27 meses, sobre 12. Quando eu faço esse dividido por 12, eu estou colocando exatamente na unidade de anos. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou encontrar 2.531,25. Esses foram os meus juros nesse período de 2 anos e 3 meses. Exercício 6. Qual o capital que produz 18.000 de juros a uma taxa de 3% ao mês pelo prazo? Aí eu tenho 2 prazos, 60 dias, e tenho o segundo prazo, 2 anos, 4 meses e 14 dias. Então, vamos começar pela letra A. Aqui eu quero calcular o meu capital inicial. Tenho o meu valor dos juros, a minha taxa de juros e tenho o meu período. Então, vamos fazer aqui o cálculo. 18.000, que é o meus juros, igual o capital inicial, que é o que eu quero descobrir, vezes a taxa de juros, 0,3.
eu tenho que lembrar que a minha taxa de juros está ao mês e aqui no meu caso eu estou trabalhando com dias. Então tem que fazer uma transformação, que vai ser 60 dividido por 30, porque aí eu tenho exatamente 2 meses. 60 sobre 30 dá 2, que equivale a 2 meses, a minha taxa de juros mensal. Perfeito. Então, agora eu vou rearrumar aqui, vai ficar capital inicial e vou jogar tudo para o outro lado. Como está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. 18.000 dividido por 0,03 vezes 2. Já calculei esse valor aqui. E isso vai me dar um capital inicial de 300.000. Agora eu vou fazer a letra B, que o meu prazo é de 2 anos, 4 meses e 14 dias. Os outros dados são os mesmos. Então, vamos lá. 18.000 igual a capital inicial vezes 0,03. E aí, lembrando, taxa de juros mensal. Então, eu tenho que transformar isso aqui em número de meses. Então, primeiro passo vai ser transformar tudo isso aqui em dias. Então, 2 anos equivale a 720. A gente sempre utiliza o ano comercial. O ano comercial tem 360 dias. Então, 2 anos vão ser 720 dias. 4 meses, 120 mais 14. Então, isso vai contabilizar 854 dias. Então, vou colocar aqui 854 dias, mas eu tenho que transformar isso aqui em meses. Então, eu vou fazer dividido por 30. Agora sim, eu tenho aqui taxa de juros mensal e aqui prazo em meses. Então, vamos só rearrumar isso aqui. Capital inicial igual a 18.000 dividido por 0,03 vezes 854 sobre 30. Fazendo esse cálculo, eu vou encontrar 21.077,28. Esse foi o meu capital inicial dessa aplicação por 2 anos, 4 meses e 14 dias. Agora vamos fazer o último exercício, exercício 7 da parte 1. Uma pessoa aplicou 12.000 numa instituição financeira, resgatando após 7 meses o montante de 13.008. Qual a taxa de juros equivalente linear mensal que o aplicador recebeu? A taxa equivalente é a taxa equivalente dessa aplicação. Quando eu falo linear, é taxa de juros simples. E eu quero que essa minha taxa de juros seja mensal. Então, vamos lá. Então, capital inicial igual a 12.000. O período da aplicação foi de 7 meses. O meu montante, que é o meu valor futuro, meu montante é o valor futuro, 13.008. Então, vamos começar aqui pela fórmula do montante. Então, eu tenho 13.008 igual meu capital inicial, 12.000 vezes 1 mais I vezes 7, que é o meu período da aplicação. Então, vamos lá. O meu objetivo é encontrar I. Então, o primeiro passo é passar o 12.000 para o outro lado. Ele está multiplicando, vou passar dividindo, igual a 1 mais 7i. Então, vai ficar 7i igual, vou resolver esse valor aqui, que vai ser igual a 1,084. E esse 1 que está aqui, vou passar para o outro lado. Então, vai ficar menos 1. Agora, vai ficar 7i igual a 0,084 e igual a 0,084 dividido por 7
Isso vai me dar 0,012, ou seja, 1,2% ao mês. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.